Saber se comunicar de forma eficaz em público é uma habilidade fundamental nos dias de hoje. A capacidade de transmitir ideias de maneira clara e convincente é muito importante em diversas situações, seja profissional, acadêmica ou pessoal. Quando dominamos essa arte, temos o poder de influenciar, de inspirar e conectar com as pessoas ao nosso redor. Uma boa comunicação em público nos permite transmitir mensagens impactantes, estabelecer conexões emocionais e criar uma atmosfera de confiança, onde podemos expressar nossas ideias com segurança, conquistar a atenção do público e alcançar o sucesso em nossas metas e objetivos. Hoje comigo, a talentosa e multifacetada profissional, que atua como apresentadora, atriz, mestre de cerimônias e jornalista, Angélica Zenit. Sua vasta experiência e conhecimento na área de expressão auxilia pessoas no aprimoramento de suas habilidades de comunicação. Por meio de sua mentoria especializada, Angélica oferece suporte e orientação para quem deseja se destacar em apresentações públicas, seja no palco, em vídeos, na internet ou em entrevistas. Ela abrange desde a preparação emocional até técnicas de expressão verbal e não verbal, permitindo que seus clientes se comuniquem de forma eficaz e cativante. Uma conversa para te ajudar a ter sucesso em diversas áreas da comunicação. Angélica, currículo grande, hein? Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, Andréa. Estou super feliz de estar aqui. E não mais que eu. Vamos lá. Qual a importância de uma boa comunicação na vida pessoal e profissional? Muitos profissionais, Andréa, às vezes têm uma qualificação muito grande, tem toda a especialização e não consegue se apresentar ou falar com propriedade do seu trabalho. Essa é uma dificuldade de muitos colegas. Às vezes a pessoa é muito grandioso, na sua qualificação e na hora de se apresentar, de se comunicar, seja na escolha da roupa, por exemplo, ou na forma que está se expressando, não consegue passar a grandiosidade do seu trabalho. Então, dentro do meu dia a dia, eu fui começando a perceber a importância de a comunicação estar toda linkada dentro desse arquétipo completo, de roupa, a forma que eu falo, a musicalidade da minha voz, como eu posiciono minhas mãos. Então isso vai dizer muito mais do que eu quero passar, o que eu estou oferecendo, do que até o currículo que eu tenho. Não adianta eu ter um currículo enorme e não conseguir expressar essa segurança. Termina não passando tanta credibilidade, de fato. Exatamente. Né? Agora, eu também nunca tinha pensado nesses outros fatores. Você falou até de musicalidade. Pra gente falar de... A forma que eu falo, tem vários aspectos da comunicação. Quando eu olho pra você, eu tenho uma impressão sobre você. Eu não lhe conheço, eu lhe vi e aí eu crio uma impressão a seu respeito. Certo. Quando você fala comigo, antes de eu observar o conteúdo do que você me diz, a sua voz vai me chamar a atenção. Entendi. Então, o tom que você fala... Será que eu quero falar num tom que te abraça? Ou eu vou falar de forma mais firme, incisiva? Ou eu vou falar com a pontuação... Tem gente que fala cantando, e fala o tempo todo cantando e não tem a pontuação correta para baixo. Então, tudo isso tem uma intenção. Qual é a área que eu atuo? Como é que eu quero que essa minha comunicação chegue? Eu preciso ser mais precisa ou eu preciso ser mais carinhosa? Então, são detalhes que, dependendo de onde você quer chegar... Temos que pensar. Precisa ser ajustado. Com a tua experiência, conta pra gente quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas na hora de se comunicar de uma forma eficaz. Acho que é exatamente esse. Assim, eu já tive, por exemplo, um cliente que era um advogado e quando ele ficava nervoso, ele ficava gago. Já aconteceu isso comigo. Eu sempre digo, eu também fico nervosa, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Só que a gente aprende a controlar a timidez e o teatro ele foi um fator assim, primordial no meu desempenho. Eu sou tímida, eu morro de vergonha, só que eu aprendi a controlar isso. Como é que meu corpo se comporta quando eu tô com vergonha? A minha voz fica trêmula? Eu fico tremendo, eu tenho suor na mão? Como é que eu controlo? Eu tenho que me conhecer, entender a minha limitação e aprender a controlar isso. Então acho que o primeiro passo é a gente identificar se perceber, o autoconhecimento. Quando eu tô nervosa, quando eu tô tímida, ou quando eu preciso falar em público, me comunicar, o que é que acontece no meu corpo? O corpo fala. Não, a gente até entende, agora como é que resolve? Porque através do exercício. Eu acho que essa minha mentoria, existem muitos cursos de oratória. E eu costumo dizer que eu faço um teatro para quem não é ator, É você poder usar os exercícios teatrais como ferramenta para te ajudar a ter segurança. Então, eu fico gago. O que é que acontece? O que é a voz? Por que a minha voz fica falha? Eu tive uma experiência até recente comigo mesma, porque isso acontece com a gente. Não significa que eu sou perfeita. Eu fui fazer uma gravação e até Fabi, produtora da Verdade, disse, Angélica, você tá nervosa porque minha voz ficou falha. E eu tava realmente preocupada ali na hora, eu preciso fazer o quê? Respirar. Como é que eu não passo essa minha insegurança na voz? Eu tenho que respirar, porque a voz falha se eu não tô respirando. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue contornar através do exercício
Aí é só o exercício, não tem uma fórmula mágica que eu vou dizer, Andréa, faz isso e agora você vai ficar ótima. Não, a gente tem que se exercitar. Se eu não falo bem, eu tenho que fazer exercício de dicção, travar a língua, para você ir aprimorando. E como a mentoria da expressão pode ajudar as pessoas a melhorarem sua comunicação? É exatamente através disso. Se você descobre, por exemplo, no caso desse cliente que tinha uma deficiência, ele ficava gago quando ficava nervoso. Se a gente identifica isso e a gente começa a trabalhar exercício de respiração, a musicalidade da voz, ele vai perceber o problema, ele já sabe como contornar e quando ele for precisar falar em público, ele vai saber como contornar aquilo através do exercício. Entender o que está atrapalhando, encontrar individualmente qual é a solução para cada um. Não é, eu sempre digo que é personalizado, sabe? Não tem uma fórmula mágica para todo mundo. Precisa saber qual o problema que você tem, qual a sua dificuldade para poder fazer esse exercício de aprimoramento, mas todo mundo consegue. Que bom! Vamos lá, vamos ver. Quais são as técnicas mais eficazes para transmitir mensagens de forma clara e impactante? Eu acho que a clareza está sempre... Tem uma boa dicção, né? A gente falou primeiro do visual, né? Então, o primeiro contato é o que eu vejo. Se eu quero passar uma mensagem clara e assertiva, eu preciso escolher a roupa certa. Tudo e a roupa combinar, certa né? é o quê? De repente, depende do público, né? O que é isso que eu vou fazer? Que gravação é essa? Que palestra? Que aula é essa que eu vou dar? Ou que entrevista eu vou participar? É o primeiro passo, depois é a voz. É eu escolher como é que eu quero o discurso, o conteúdo, por incrível que pareça, o conteúdo fica em terceiro lugar. Porque as pessoas, elas vão lembrar muito mais como eu as fiz sentido que o que eu disse. Por isso que tem a questão emocional, né? É você criar uma identificação discursiva com quem está lhe acompanhando. Entendi. Porque ela pode nem lembrar do conteúdo que eu disse, mas poxa, aquela pessoa me fez sorrir, me deu uma lembrança boa, eu achei engraçado, só nem lembro o que disse. Então acho que é um conjunto, sabe? É o visual, é a forma que eu falo, então eu estou preocupada com a dicção, se eu estou sendo clara e objetiva, e o conteúdo também. A primeira impressão é que fica, então é bem importante mesmo levar isso mesmo, a primeira impressão, e talvez a gente não tenha a segunda oportunidade de causar a primeira impressão. É isso aí, tem que levar em conta. Quais dicas você pode compartilhar para melhorar a expressão verbal e não verbal durante a apresentação em público? Eu sempre digo para todo mundo, façam teatro. Eita! Teatro não é só para quem quer ser ator, né? O teatro é para a vida. O teatro todo mundo devia fazer, porque você começa a se conhecer, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem vergonha, todo mundo pode não conseguir falar bem, e quando você faz o curso, você começa a se perceber dentro desse universo, descobrir o que você tem dificuldade e exercitar, você tem um caminho aí gigante pela frente. Bom, eu já tentei teatro, mulher, mas não deu certo não. Eu tinha muita vergonha, eu não ficava à vontade, aí eu desisti. É porque você deve ter entrado num curso pra quem tá fazendo teatro pra ser ator, né? E aí eu acho que o grande ganho da minha mentoria é essa, você vai fazer teatro, você não quer ser atriz. Entendi. Você vai usar o teatro como aliado para desenvolver as suas habilidades. Você vai usar o teatro pra realmente... Tá, entendi, tá bom. Vamos lá. Agora, além da preparação emocional e também das técnicas de expressão, quais outros aspectos são importantes para a gente, para se comunicar bem em diferentes plataformas, seja palco, vídeo e internet? Eu sempre digo que para a gente se comunicar bem, a gente precisa ler muito, porque eu só consigo me comunicar se eu tiver conteúdo. Entendi. Então, é outro aspecto que é fundamental, independente da área, né? Se eu sou uma profissional de qualquer área, eu preciso me comunicar, eu tenho que me informar, senão eu não vou ter conteúdo. Para a gente se comunicar, a gente tem que ser um grande observador do mundo, das circunstâncias, das pessoas. Só assim a gente vai conseguir ter conteúdo para passar adiante. Fato. Angélica, mais uma coisinha. Quem quiser saber sobre a mentoria, sobre como chegar até você, como é que faz? Eu tenho um site que é angelicazenite.com e as minhas redes sociais também, o Instagram, @angelicazenite. É personalizado, então a pessoa entra em contato, a gente faz uma conversa, tenta definir aí o que é melhor. Bem personalizado, né? Bem personalizado. Muito obrigada, viu? Foi um prazerzaço, uma conversa muito gostosa mesmo. E aí eu queria te dar essa lembrança. Obrigada por estar sendo uma comunicadora. Passando vergonha aqui, né? Bom, que contribuição inspiradora que certamente impactará positivamente aqueles que buscam aprimorar suas habilidades de comunicação. Eu me despeço aqui, aguardando vocês na próxima quarta-feira.